Muito bem, o Canal Livre está de volta com o antropólogo Roberto da Mata e os filósofos Luiz Felipe Pondé e Mário Sérgio Cortella. Também Fernando Mitre, participando da mesa de hoje, 27 de dezembro. É isso, Mitre? Olha aqui. Pode ser. Acho que precisamos ouvir agora Pondé. O Cortella já falou sobre a questão da representação. Eu pergunto ao Pondé, há um perigo nisso aí, que é muito sério. Não há, por enquanto, não descobriram ainda uma solução que não seja através da representação política. Você pode aperfeiçoar o sistema, e o nosso é podre, precisa ser inteiramente transformado, mas sem ele não se vive. E existe uma resistência ao sistema político no Brasil. Não sei se uma reforma política empolgaria as multidões. Quando houve aquelas manifestações de junho de 2013, os políticos responderam malandramente com a proposta de uma reforma política, que não aconteceu, evidentemente. Sim. Mas não sei se era aquilo que o povo estava querendo, não. Eles não se sentiam representados. Eles estavam rejeitando claramente alguma coisa, mas não estava muito claro o que é que eles queriam pôr no lugar. Eu acho que o professor Pondé pode tentar nos ajudar. Duas coisas. Há um cansaço com o sistema de representação, não só no Brasil, uma coisa de desencanar e acreditar, então, que o sistema de representação é podre e os homens são falhos. Acho que tem uma coisa aí que é uma certa idealização da política, que permanece, no sentido de que a política... Eu sempre tenho achado que desde o final do século XVIII a política tomou o lugar da graça. E não se espera mais a redenção do mundo vindo de Deus, espera-se a redenção vindo da política. Aliás, isso teoricamente está até bem colocado por um grande pensador, porque o carisma vem exatamente da graça divina. Exatamente. Que é a transformação do líder no guia. Num sujeito que é um guia autor que o Roberto sagrado. Profundamente. Então, eu acho que nesse sentido a crise de representação ela é alimentada um pouco por ingenuidade, um certo idealismo de uma política que seria pura. Eu acho que a política é uma arte do possível. Eu não acho que a política seja uma arte do ideal. Eu acho que é uma arte do possível. Então, nesse sentido, me parece que é um problema que permanece no Brasil e em outros países do mundo, não só no Brasil. Agora, outra coisa que eu acho importante pensar, muitas vezes eu penso assim, o que será o mundo daqui a 500 anos? Né? Talvez daqui a 500 anos a democracia tenha acabado. Eu acho que a democracia é o melhor regime que a gente conhece. Né? Talvez daqui a 500 anos as pessoas olhem para trás e digam, interessante como os homens e mulheres do século XX tinham uma fé na democracia, como no século XIII tinham uma fé em ler o futuro nas vísceras dos animais. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, apesar de que a democracia representativa é, sem dúvida, o melhor sistema que a gente conhece, eu acredito nisso, e não acredito que a democracia não possa ser não representativa, isso é importante, eu sempre falo, seja dando aula, seja na mídia, é importante lembrar que a gente precisa de partido, precisa de representação, claro. Democracia direta normalmente degenera em violência, pior ainda. Eu acho que a valorização da democracia representativa deve ser alimentada por uma diminuição da idealização, por uma percepção de que a política é uma arte do possível e, por outro lado, pensando um pouco numa escala histórica maior, entender que talvez daqui a 500 anos o mundo seja completamente diferente, é sempre bom para lembrar que, inclusive, a democracia é uma criação humana, um conceito inventado por homens e que, por isso mesmo, tem que ser trabalhado, cultivado, porque ela não cai do céu, a democracia. Deus não é democrático. Roberto da Mata, mantendo essa discussão da rejeição à política na forma como ela está colocada, eu situo muito esse fenômeno aqui no Brasil, primeiro porque está mais próximo de nós, porque acho que nós somos exemplares nesse aspecto. Eu tenho a sensação de que há uma consciência das pessoas de que é possível haver uma outra qualidade na atividade política. É a arte do possível, mas o nosso possível está aquém do possível do vizinho. Claro. Quando você olha a forma como a política é exercida em boa parte das democracias no mundo, você vê que nós estamos numa democracia que exerce a política num padrão, num patamar muito inferior ao mínimo que a sociedade já tem informações para exigir. Daí a rejeição. Só para dar um exemplo. Mas que responde ao Brasil histórico, rápida, real. Né? Acho absolutamente exemplar. Dia desses eu vi uma comitiva do Renan Calheiros chegando para um evento qualquer
eram 4 carros de segurança com giroscópios e tal. Eu tive a sensação de que eram 3 rainhas da Inglaterra que estavam chegando. Uma só não tem aquilo tudo. Então, meu caro D'Amata, eu queria saber o seguinte, quer dizer, você concorda que há essa rejeição à política, um sentimento crescente de rejeição à política e às suas práticas, mas eu queria que você situasse isto. É um fenômeno brasileiro? É um fenômeno que você acha que é mais global? Nós estamos aquém do que poderíamos estar? Como é que você avalia isso? Eu penso que o nosso republicanismo foi canibalizado por uma sociedade de ethos, de espírito aristocrático. A gente não pode esquecer que o século XIX brasileiro inteiro foi permeado por nobreza, por aristocracia e por escravidão negra. É o único país no mundo que tem essa combinação. Porque nem na Europa Oriental, você pega na Rússia, os escravos são brancos. Nós aqui tínhamos escravos que eram estrangeiros e reis que eram estrangeiros. E os reis estrangeiros fazem parte da cosmologia da aristocracia. Eles vieram do céu. Eram os Pedros, que eram clarinhos e falavam provavelmente com sotaque. Então, a República Brasileira se apropriou de práticas políticas aristocráticas. Então, o problema para mim não é o problema da política como uma coisa reificada, separada, como um domínio que pode ser discutido. Eu acho que a gente tem que entender o estilo político brasileiro, ou seja, como é que essa política foi canibalizada, foi aculturada no Brasil. Como é que o espaço público, que era aristocrático e de direito pertencia ao imperador, aos barões, etc. Como é que os barões foram aparecendo e, de certo modo, quando se proclamou a República, continuou essa política que você falou, do clientelismo, do nepotismo, emprego para fulano, que era filho de ciclano, não sei o quê, papapá. A questão da terra do Brasil foi totalmente congelada, a propriedade da terra, os grandes latifúndios. Nós mantivemos isso e fomos fazendo as transições para uma modernidade, que é uma modernidade que tem esse aspecto que o Werneck, por exemplo, que é meu colega na PUC, hoje diz que é uma modernidade conservadora. Eu não sei se ela é conservadora. Não foi por é a modernidade possível, mas é a nossa modernidade possível. Mas não é por acaso, né, parece professor? Que parece não dialogar com o padrão político. Só para voltar para... Então, o que eu queria colocar para você é o seguinte, não é possível a gente ter uma confusão entre o que é o político no sentido normal, porque eu ouço Boechat no programa dele, ele tem contato direto com gente que fala com ele, como eu estou dando aula. Então você tem alunos, você tem gente, você conversa com as pessoas, você anda na rua. A rejeição da política é uma coisa, a outra coisa é a rejeição de uma política chamada republicana e democrática, que é aristocrática, que foi o melhor exemplo que podia ter dado aqui, foi o do Boechat. Todo mundo de gravata italiana, de terno, da melhor, ganhando salários incríveis, entendeu? E levando jatinho de avião para a CPI, como ele diz, indignado, e eu também. O cara disse que não vai responder coisa nenhuma. É isso, agora, professor, claro. É isso que o povão chama de política. Isso, mas não é política no sentido que o Pondé falou, não é isso. A política é uma outra coisa. São práticas em que as pessoas são iguais, as pessoas têm os mesmos direitos e as pessoas têm orgulho, como você disse, né, de poderem votar. Que democracia dá trabalho. Exatamente. Democracia dá muito trabalho. Mas não é por acaso, professor, que a proclamação da República teve um grande ausente, que foi o povo. Não tinha povo lá. O povo nem tomou conhecimento daquilo. Foi um golpe militar, que aliás nem era para ser. Embora eu um tenha golpe suspeita, às vezes é mais a área do D'Amata do que a minha, nós temos uma certa nostalgia monárquica. Com certeza. Nós temos uma certa nostalgia monárquica. Eu quero ser conde. Certo? Conde Boechat. Se você imaginar, numa monarquia... É barão. Claro, Barão Boechat. nossa democracia é muito recente, mas numa monarquia ficaria um pouco mais confortável, né, você imaginar alguém tomando as decisões, cuidando, aquela asepsia, pareceria um mundo um pouco mais limpo. É óbvio que isso aí é aquilo que o D'Amata lembrava. Quer dizer, bem que em alguns países... que alterou para uma república de um outro modo. Se bem que em alguns países monarquistas, a democracia vai Exatamente. muito bem. Isso depende. Pode Inglaterra, por exemplo, tem práticas muito bem a da democracia. Holanda. Não, o Vaticano. O Vaticano é diferente. O Vaticano é inspirado por Deus. Deus não é um democrata. Deus não é um democrata. Não é democracia no Vaticano. Monarquia. Mas eu quero deixar isso bem claro, porque é difícil a gente conseguir fazer um gol no sentido assim, de que as pessoas entendam claramente o que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, a democracia liberal, que foi inventada em parte pelos
filósofos franceses, e readaptada e retraduzida democraticamente Estados Unidos, por Madison, pelos tal dos Founding Fathers, que impressionou o Tocqueville, que o Tocqueville fala no livro dele, impressionado com a igualdade, com o número de associações voluntárias, de clubes, que nós não temos no Brasil até hoje. Porque ninguém acredita. No condomínio que eu moro, se planejou fazer um clube, uma piscina. Qual era a opinião das pessoas que tinham feito pequenos tanques das suas casas? Não vai dar certo fazer uma piscina, porque não vai dar certo. Nós não experimentamos, porque é muito desagradável. O que para nós o que nos deixa angustiados é a igualdade, não é a desigualdade. Claro. Nosso desconforto é com a igualdade. Quando você está numa fila, você fica puto da vida, numa fila. Nós não treinamos os nossos filhos, não educamos os nossos alunos nas escolas. As escolas, os meninos chamam professor de tias. Eu falo isso quando faço palestra, os professores ficam olhando para mim. Nós não somos treinados à igualdade. Por isso que o trânsito brasileiro é um caos, ninguém tem paciência de esperar, todo mundo reclama. Então, esse é ruim. Eu não estou dizendo que é bom, que ia melhorar se obedecesse, não, mas melhoraria muito. Não, com regras, certamente ficaria melhor. A mesma coisa em aeroporto. Todo o espaço público brasileiro é construído com cabeças que não pertencem àquele Estado. Porque mas, Roberto... Isso que nós temos que discutir. Agora, se nós chamarmos, se nós fizermos essa distinção, a gente diz assim, então o que nós temos que fazer? Nós temos que transitar de práticas políticas absolutamente aristocráticas para práticas políticas igualitárias. Mas, Roberto, você morou... Deixa eu te interromper. Eu só quero te dizer o seguinte, o Roberto morou nos Estados Unidos e a antropologia dele trabalha muito essa diferença entre os comportamentos de lá e aqui. Por uma razão muito simples. Lá predomina o espírito do cidadão, das leis universais. Uma diferença significativa. Aqui é a pessoa. Eles matam presidentes. Sim, mas aqui é a pessoa. Já mataram 5 e deram tiro em 9. Existe uma noção de liberdade americana que não existe aqui. Que é uma liberdade, inclusive, de dar tiro no presidente. Inclusive, sai do meu quintal e não me enche o saco. Mas o fato é que o espírito comunitário nos Estados Unidos, que foi o que deslumbrou o Tocqueville, realmente está na base da democracia americana. Aqui não. Aqui Portugal fundou aqui um braço estatal. Já que aqui não, vou fazer valer minha autoridade de mediador. O Canal Livre vai para o último intervalo, nós voltamos já. Segundo.